Boa noite. A luta contra o tempo. O homem cara a cara com o envelhecimento. Como parar o tempo? Qual a receita para se manter sempre jovem? Cientistas afirmam: no futuro, um homem poderá viver mais de 100 anos com saúde e vitalidade. Mas até lá, o que fazer para enganar o relógio da vida? O SBT Repórter vai mostrar o que as pessoas podem fazer para viver mais e melhor. Em Curitiba, no Paraná, nossos repórteres acompanharam um implante dentário que devolve o sorriso ao paciente na hora. Implante dentário há muito tempo que já não é novidade. Quando a pessoa já não tem mais a raiz do dente, vai no consultório do dentista, o dentista coloca um pino dentro do osso, e aí depois de 3 ou 6 meses, quando esse pino de titânio já estiver ósseo integrado, traduzindo, quando ele já estiver grudado no osso, aí o paciente volta lá e coloca-se um dente por cima. A novidade está aqui no consultório da doutora Adélia, em Curitiba, no Paraná. Ela faz tudo no mesmo dia. Coloca o pino e coloca o dente. A pessoa já sai com a dentição corrigida, perfeita. Agora, para isso, a pessoa precisa ter um osso bom, em boas condições, que não esteja fininho, que não esteja baixinho. Aí ela consegue fazer tudo isso no mesmo dia. Mas e se a pessoa não tiver um osso bom? O que acontece? Não tem problema, ela reconstitui o osso, ela faz outro. E a gente vai acompanhar o trabalho que ela está fazendo num paciente que perdeu um dente bem da frente, bem o dente da frente, e ele vai se submeter a um implante. Por que a senhora vai ter que fazer uma reconstituição óssea nele? Porque ele existe uma lesão no final dessa raiz, existe uma perda óssea no final da raiz do dente, e depois tem o osso, a continuidade do osso, então apical. Aí nessa real, quando ele teve essa perda óssea, antes de colocar o implante, eu vou pôr o ossinho do próprio organismo dele, que está sendo coletado aqui numa peneirinha, e vai ser misturado com plasma rico em plaqueta, e eu vou colocar e posteriormente o implante. Ela vai rosquear agora o pino dentro do osso do paciente. E quando ela diz que esse pino vai se abrir dentro do osso, vocês imaginem um parafuso com aquela buchinha. O que acontece na hora que você parafusa com a chave de fenda? A buchinha, que estava fechada na ponta, ela se abre, forma umas garras que prendem na parede. É exatamente esse o procedimento do pino que ela coloca dentro do osso. E agora, finalmente, o paciente vai ganhar o seu dente novo. Já está aqui, olha. Está aqui o dente e a doutora vai colocar. Vai primeiro experimentar, depois cimentar. É isso, doutor? Isso. Vamos dar uma experimentada para ver como é que ele ficou. Aí, ó. Ficou bem bonitinho. Agora a senhora vai cimentar. Agora nós vamos cimentar ele. O implante substitui a raiz morta do dente. Para a doutora Adélia, uma dentição perfeita afasta as rugas e deixa os lábios mais bonitos. Quando a gente faz a reabilitação, devolve o tamanho original dos dentes de quando você era jovem, o rosto também fica bonito. Então eu brinco com os pacientes, no final do tratamento você me paga uma plástica. Como é que a gente pode ver isso no antes e no depois? Dá para a senhora explicar para a gente aí? Essa paciente, você vai ver que tem o antes, a fotografia dela dos lábios antes, como que eram, e posterior ao tratamento. Então você vê que recuperou bastante a parte de face. E é uma paciente jovem, de 39 anos, mas ela usou aparelho ortodôntico, e os próprios brackets, que são aquelas prateadinhos que a gente vê quando a pessoa usa o aparelho, as cúspides dos dentes superiores, os dentes de cima tocam nesses brackets e desgastam. E a pessoa acaba fechando além do que deveria fechar. Quem já fez os implantes diz que o resultado é garantido. O senhor Heronde Mendes perdeu os dentes com uma cotovelada num jogo de futebol. Usava prótese, mas tinha dificuldade para sorrir. Com o implante dentário, ele passou a ser mais sorridente.
Nos negócios, os clientes também perceberam a mudança. As vendas aumentaram, inclusive pela minha apresentação, que antes eu era inibido para vender, agora eu já sou mais expansivo até nas apresentações do meu produto. A minha vida social também mudou bastante, tenho mais vontade de sair. A própria em casa, com a minha família também, até para namorar a minha esposa ficou mais agradável. Então quer dizer que o senhor rejuvenesceu? Muito. Fiquei bastante mais jovem. O meu interior minha cabeça ficou boa também. Dona Arlete hoje sorri sem medo. Depois de 4 implantes, ela se sente outra pessoa. Procurava não sorrir. E agora? Agora a gente fica bem à vontade, né? Bem à vontade. Todo mundo percebeu a diferença ou não? Só a senhora? Não, acho que foi geral, porque a gente fica de uma maneira assim tão descontraída numa conversa que é notório, né? Coisa que não acontecia anteriormente. A senhora tinha medo que percebessem que a senhora tinha uma prótese? Exatamente. A insegurança era essa. A senhora era meio mal-humorada? Bastante. O pecuarista Edson Santos só conseguia mastigar de um lado. Ele nunca tinha ouvido falar em implante dentário. A falta de uma dentição perfeita atrapalhava até a sua audição. O senhor engordou um pouquinho depois dos implantes? Com certeza. Com certeza. Até isso influenciou na minha alimentação, pois eu não digeria bem a alimentação, tendo em vista a dificuldade de mastigar. Eu fiz esses implantes e me sinto muito melhor hoje e sinto não ter feito, na verdade, há 10 anos, 12 anos, 15 anos atrás. O senhor Agostinho Nuama sofre do coração e não pode, em hipótese alguma, ter uma infecção nos dentes. As bactérias podem migrar para a corrente sanguínea e infeccionar o coração. O implante dentário foi a salvação. A vida da gente não é só beleza também, é saúde também, principal, né? Não é verdade? O senhor fez pelas duas razões, né? Por problemas de saúde, que o senhor não queria ter uma infecção de dente, por causa que o senhor é cardiopata, e ao mesmo tempo porque o senhor queria ficar jovem e bonito ou não queria? Bom, é lógico, né? O que a senhora achou? Eu estou muito feliz, né? Ele ficou mais alegre, mais sorrindo mais feliz. Era o sonho dele, né? Porque ele desde criança, ele não tinha essa dentição, perdeu a dentição muito cedo. E agora, com a coragem da doutora Adélia, a gente está vindo aqui com muita alegria, né? Porque, afinal de contas, ele está com dente novo agora, né? Praticamente a boca dele renasceu, né? E ele rejuvenesceu? Graças a Deus. Boa tarde. Nós vamos iniciar agora o nosso programa Exclusiva em Saúde. A pedidos de muitos telespectadores, nós tivemos que fazer um Exclusiva em especial, onde nós tratamos apenas sobre tudo que envolve a nossa saúde, o nosso bem-estar, o bem-estar do ser humano como um todo. Então, nasceu o Exclusiva em Saúde. E é com muito prazer que nós iniciamos hoje o programa conversando com a doutora Délia Reichenbach, ela que é especialista em implante e prótese dental. Tudo bem, doutora Délia? Tudo jóia. Prazer em tê-la conosco hoje aqui. E essa que é realmente uma das melhores profissionais que nós temos aqui em Curitiba. Você, durante os 15 minutos da entrevista, terá embaixo o endereço, telefone. Se tiver algum assunto que você acha que nós não abordamos, ligue, marque a sua consulta, porque realmente é uma grande especialista. Doutora Délia, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre implante e regeneração óssea. Essa regeneração óssea já fazia tempo que eu estava querendo convidá-la para conversarmos sobre esse assunto, porque a senhora tem muitas inovações dentro da área, não é verdade? Sempre trazendo novidades, sempre procurando os novos materiais e para a gente resolver o problema de
vários casos que aparecem, né, diferentes. Então, tem que ter várias técnicas para a gente poder resolver o problema de cada paciente que chega. Doutora Adélia, quando a senhora faz um implante e chega o paciente até o seu consultório, e quando a senhora vê a necessidade de um implante e que a pessoa não tem, por exemplo, a regeneração, tem não problema tem osso, ósseo, exatamente, o que pode ser feito? Hoje a gente tem várias técnicas de enxerto, existem materiais que você coloca, existe um material que saiu, que é alemão, e você coloca uma membrana protegendo esse material, e a gente em 4 meses, nós temos nesse local o osso. Então a gente cria o osso para poder colocar o implante. Que maravilha! Então, se um paciente perde um dente, um molar, que às vezes a extração é um dente enorme, então o orifício, para a pessoa entender que fica, é muito grande. Ali não tem como colocar implante. Se você simplesmente extrair um dente e você não recompor aquele onde saíram as raízes, que fica um buraco, falando assim, para a pessoa entender, como é que vai colocar o implante? Ele faz a perda óssea. Então, a gente já coloca na extração, já coloca um enxerto, coloca uma barreira biológica que a gente fala, que é para a gengiva não reabsorver esse osso, e posteriormente, 4 meses depois, pode-se colocar o implante. Que maravilha! Às vezes até se pode colocar na hora um implante com enxertos em volta, cada caso é um caso, né? Doutora, o que a senhora trouxe de novidade para as pessoas que perderam os dentes jovens? Porque nós vemos que, muitas vezes por falta de cuidados ou por acidentes, as pessoas perdem os dentes muito cedo. O que é possível ser feito hoje? Principalmente no Brasil, é interessante que muitos pacientes me procuram na faixa dos 45 a 55 anos. Essa, sim, é uma grande maioria, que são pessoas que vieram do interior, que os pais com menos poder aquisitivo, um pouco de falta de informação desses pais, deixavam extrair os dentes e a pessoa com 13 anos colocava dentadura, que é um absurdo. Um absurdo, hoje em dia é inaceitável. Inaceitável, mas isso assim no Brasil é comum. Então o que acontece? As pessoas quando me procuram, elas já têm uma perda óssea assim fantástica. Já durante não tem todos esses anos com a dentadura. E o impacto da mastigação, cada ano vai perdendo mais osso. Então eles vêm sem osso, na verdade. Então, o que a gente faz? Eu faço os enxertos. E o que está se usando? Enxerto de bacia, que se tira, ou de calota craniana. Só que esse enxerto é bastante agressivo, porque o paciente às vezes fica em cadeira de roda, porque é a dor, ou então tem que 6 meses andando com dificuldade. E hoje o que eu acho melhor até para esses pacientes nessa faixa etária? Resolver com a parte de prótese. Que seria, então essa para mim é uma novidade que muitas pessoas não sabem, que existe como você refazer, dando uma estética bonita, perfeita, que as outras pessoas jamais vão saber, uma ponte fixa, com um implante, mas sem sofrer esse tipo de cirurgia de calota craniana, de tirar a remoção de ilíaco. Aí eu faço os enxertos normais com esses produtos que eu tenho, e posteriormente eu resolvo com a prótese, que é uma prótese dentogengival. O que seria prótese dentogengival? Quando nós fazemos a prótese, nós fazemos o dente mais a gengiva em porcelana. Só que ela é tão perfeita que uma pessoa pode chegar bem pertinho que ela não vai saber. Eu trouxe uma foto de uma paciente minha para você mostrar. Ela chegou assim no meu consultório. Certo. Né? Então, deixa eu colocar aqui para podermos mostrar. E assim ficou, porque com essa prótese também nós recuperamos lábio, né? As linhas, os sulcos, levanta bastante o rosto da pessoa. Nossa, uma maravilha, uma perfeição. Olha aqui. Que então não tem como a pessoa saber que aquilo ali não é gengiva. Essa não é gengiva. Não é gengiva. Olha, é porcelana. Espetáculo. Porcelana? Porcelana, tudo em porcelana. Maravilhoso. Aqui é o trabalho, para a pessoa ver como ela realmente não tem os dentes. Então, né? Aqui no meio do trabalho. Isso. Tá.
Aqui. Esses pontinhos metálicos, doutora, são colocados no osso. Isso, são os implantes. Os implantes. O apoio para a ponte fixa. Certo. Para que possa ser colocado. Isso é uma pessoa que tentou enxerto de ilíaco, não deu certo. É uma paciente minha de Brasília. Não deu certo. E aí ela me procurou e eu fiz os enxertos, coloquei os implantes. E aí, como ela chegou novamente, vou mostrar o último sorriso dela. Ok. Então, aqui no meio do tratamento. E vamos mostrar novamente. Então, aqui o meio. Aí, como ela chegou, eu coloquei essa é uma só. prótese já para disfarçar um pouquinho, uma dentadura um pouquinho melhor. Certo. Para você ver a diferença. Que maravilha! Que é uma dentadura e uma ponte Adélia. fixa em porcelana. Olha aqui, Aí, gente. Olha, eu vou até colocar do lado, porque é tão bonito. É a mesma pessoa, então você veja. O sorriso, a pessoa tem dificuldades, porque eu acho que quando nós temos um problema nos dentes, a pessoa fica tímida, introvertida. Essa moça, ela não mostrava os dentes superiores. Tem a foto dela aí? Sim. Que ela disse, Délia, eu não sorrio. E ela disse que perdeu a oportunidade de ser Miss, porque ela tem 1,78 m. Essa moça tem 48 anos. Mas ela tem um rosto muito bonito, um corpo muito bonito. Ela disse, Délia, eu deixei de ser Miss, eu deixei de ser modelo, perdi tantas oportunidades na minha vida porque eu usava dentadura. Então, é muito triste você ver. E se as pessoas que chegam nessa idade quiserem resolver, tem como resolver mais simples. Tão agressivo quanto essa retirada óssea. Exatamente. Claro, se a pessoa quer remover, recompor todo o osso, aí é só realmente tirando de ilíaco ou de calota craniana. Mas eu acho que se você já chega numa idade de 48, 50 anos, 55 anos, sim, eu acho que evitar certos sofrimentos faz bem, né? Com certeza. As pessoas se sentem muito felizes, é muito perfeita a prótese. Não tem o que, não deixa a desejar, sabe? Doutora Adélia, de onde a senhora trouxe essa técnica? Pois essa técnica é um protético que vem fazer exclusivamente para o meu paciente. Que maravilha! Gente, olha que fantástico. Nós temos aqui em Curitiba uma das profissionais assim mais capacitadas para você estar fazendo uma prótese como essa que você acabou de ver com exclusividade. Então você vai ter uma prótese diferente. Ele vem, ele faz um estudo do rosto do paciente. Ele pede, essa moça, a filha dela tinha os dentes, ela disse, eu tenho 2 filhas, uma tem os dentes bem iguais aos meus. Então foi pedido molde da boca dessa filha, fotografia dela de moça, da menina, e ele faz um estudo junto com o rosto. Então se o rosto é arredondado, a forma dos dentes também vai ser diferente. É feito primeiro tudo em cera branca, para o paciente ver como é que ele vai ficar. Certo. Sabe? Então levanta os lábios, porque os lábios dela, ela tinha perdido tudo, porque quando você perde a parte óssea, você perde também os lábios. Dá para ver aqui nessa foto com perfeição que ela tinha perdido, principalmente o lábio superior. Ficou completamente comprometido. Olha, o superior e o inferior. E essa daí ainda ela já está melhor, porque tem uma outra dela aí que está bem pior, porque essa daí eu já tinha posto uma dentadura nova. Aqui, é assim que ela chegou, mas essa daí é só os dentes de baixo que ela está mostrando. Ela não está mostrando os dentes superiores. Esses são os dentes de baixo? São os de baixo. Eu estou falando para a pessoa entender, né? Os inferiores. Eu achei que eram superiores. Não, ela não mostrava. Ela disse que ela não sorria de jeito nenhum. Ela só mostrava os inferiores, aquilo ali. Que loucura! Olha a perfeição. Pega aquela primeira ali para você ver. Essa, olha põe do lado. Aí, ó. Agora, então, nem aparecia mais os dentes. Olha, e ela mostra os inferiores e superiores. A recuperação do lábio inferior também, olha como é grande. Nossa, do superior, dos sulcos, os sulcos fica totalmente diferente. Totalmente Ela rejuvenesceu, olha, sem brincadeira, uns 15 anos. Ela ficou mas muito com bonita. certeza, gente. Olha aqui. Está muito feliz. Olha que maravilha. Doutora, em quanto tempo a senhora conseguiu recuperar esta pessoa, que dá para ter ideia que ela ficou maravilhosa, só olhando esse sorriso espontâneo, alegre? A prótese é feita em 3 dias. 3 dias? 3 dias. É incrível, mas incrível. O protético. Tem a parte anterior à confecção dele, que eu faço todos esses preparos. Antes também é rápido, se faz, porque tem que preparar a estrutura que vai embaixo da porcelana, e isso eu preparo antes.
Aí ele vem para o consultório exclusivamente para fazer isso daí. Sim. O protético é de Bauru e ele vem exclusivamente para fazer para os pacientes. Que maravilha. Fica muito bom. Doutora Adélia, a senhora fez uma cirurgia para a colocação desses implantes metálicos. Para a gente poder explicar bem e passar bem essa noção. Quanto tempo de cirurgia para que seja colocado esse implante metálico ali onde vai sustentar primeiro, a prótese? essa paciente ela não tinha nada de osso. Além do mais, eles já tinham tentado um enxerto de ilíaco, já tinham tentado colocar implante e não conseguiram, então aí já era pior ainda o caso. Mas eu fiz os enxertos, aguardamos... os enxertos dela aguardamos uns 4 meses mais ou menos, foi colocado os implantes e aí aguardamos mais 6 meses, certo? Então o trabalho na verdade foi mais ou menos um ano, porque a recuperação, o maior problema é a recuperação óssea primeiro, você esperar esse osso calcificar. Isso é muito importante. Às vezes o paciente tem uns 3 a 5 milímetros, aí é muito rápido. Aí 6 meses dá para colocar os implantes. Se você tiver um pequeno apoio ósseo, o restante vai calcificando depois. Não tem problema. Então a gente coloca, já com 3 meses abre, com 6 meses já está tudo pronto. Fantástico. Depende muito do grau da perda óssea dessa paciente, do paciente, né? Porque a anatomia de boca, cada um é diferente do outro. A dentadura, doutora, pelo que a senhora está explicando, está nos explanando, ela, com a mastigação, ela vai afetando os ossos. Seria isso? Eles vão diminuindo? Vai diminuindo, porque é uma carga que ele está recebendo, uma batida, toda a mastigação, e o osso vai sendo reabsorvido, né? Cada vez mais. O implante preserva o osso. Certo? A dentadura, todo ano você perde 2, 3 milímetros de osso. Porque esses pacientes vêm que fazem perda de mandíbula, às vezes a gente vê 2 centímetros de perda. 2 centímetros é muita coisa. Nossa, doutora, é muita coisa. É muita coisa. Maxila, perdas muito grandes óssea. Perdas assim fantásticas são porque esses pacientes que perdem os dentes com 13 anos realmente com certeza, aos 45 já não tem praticamente nada. Não, às vezes eles vêm com 1 milímetro de osso, é uma casquinha de ovo, né? Nossa, que loucura. Hoje, então, a doutora Adélia trouxe aqui para o nosso estúdio um caso assim grave, um caso realmente onde a paciente estava com uma perda muito grande e houve uma recuperação de sorriso, de beleza, de estética total. Então, você não tem mais a possibilidade de fazer um implante, às vezes até a parte financeira, porque sendo colocado um por um, e você quer colocar algo mais bonito, que te devolva a tua autoconfiança, sabe, a autoestima mesmo. Então, está aqui a opção que você tem, colocando alguns implantes, tá? Deixa eu colocar aqui a sequência, para nós mostrarmos toda a sequência. Só um minutinho, Batata, deixa eu colocar aqui. E aqui, quando foi colocado, ela chegou, deixa eu colocar aqui, que só aparece o Ui, consegui derrubar agora, desculpe, doutora. Aqui, ela só sorria mostrando os dentes inferiores. E aqui, a recuperação do sorriso, da beleza e da autoestima. Doutora Adélia Reichenbach, prazer imenso em tê-la conosco, trazendo aos nossos telespectadores uma nova opção, realmente fantástica. Gente, fica comigo, dá só um tempinho, eu volto em 1 minuto.